Sinto Deus distante da minha vida. Pois é, essa é uma queixa que muitas pessoas têm e pode até parecer estranho, mas é muito comum isso acontecer conosco. Fique comigo até o final desse vídeo, que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, ok? E eu quero aqui dar as boas-vindas a você que está chegando na nossa live agora, amém? Glória a Deus pela sua vida, pela sua presença. Mais um dia estamos juntos aqui. Amém, queridos? Bom, pessoal, vamos entrar direto no assunto aqui, tá? O tema de hoje é Sinto Deus distante da minha vida. Amém? Por incrível que pareça, sim, de fato, este é um tema muito comum entre as pessoas, né? Porque, como pastor, eu já ouvi muito isso, as pessoas dizerem assim: nossa, pastor, parece que Deus está distante da minha vida, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está comigo, né? E diante deste fato, dessa realidade, o que acontece, gente? Pode existir alguns motivos, amém? Que precisam, de fato, ser ajustadas para que Deus ele possa, de fato, tá mais, você sentir Deus mais perto de você. O que acontece é o seguinte, que esse sentimento da distância de Deus, ou existir alguma coisa que possa estar afastando Deus, você sentir que está afastando Deus de você, não se trata de uma questão física, né? Não se trata de um afastamento físico, mas se trata sim de um sentimento espiritual. Verdade, sim. Quando você acha que Deus está distante de você por algum motivo, isso pode ser sim uma questão espiritual. Amém? E a Bíblia ela vai tratar desse assunto, né? Mas aí você pode perguntar, mas apóstolo, a palavra fala que Deus enche os céus e a terra. Como pode eu sentir ele distante? Se ele está aqui ao meu redor, eu tenho certeza. Bom, como eu disse, não se trata de uma questão geográfica. De fato, Deus ele enche os céus e a terra. Amém? Mas nós estamos falando de questões espirituais. Veja, existem situações, por exemplo, na nossa vida, no nosso dia a dia, que as pessoas elas vivem dentro de casa, porém distantes. Provavelmente você deva saber de uma situação assim. Não é isso? As pessoas elas vivem dentro de casa, porém distantes, né? O marido, ele é casado, vive com a esposa, mas parece que eles são distantes. Parece que eles não se conectam. É mais ou menos isso. Alguma coisa aconteceu nesse relacionamento em que esse marido e essa esposa não conseguem se conectar, né? E existe essa situação entre nós e Deus, né? Quando existe alguma coisa que impede essa conexão. Mas antes de a gente dar continuidade, deixa eu fazer uma breve oração pela sua vida, amém? Em nome de Jesus, tá? Senhor Deus e Pai, eu quero pedir ao Senhor a tua graça nessa noite, para que juntos possamos aqui nesta live ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossos corações no dia de hoje. Peço em nome de Jesus a tua presença, peço que o Senhor abençoe os teus filhos, a todos que estarão conosco aqui ao vivo. Peço a libertação sobre cada um, que o Senhor venha revelar a tua palavra e também ungir a cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é isso, pessoal, olha só. Nós, quando estamos falando sobre esse tema, né, do afastamento, da percepção do afastamento de Deus, é uma questão espiritual. É claro, queridos, que tem motivo, né? E aqui, analisando aqui essa situação, eu separei 3 motivos para a gente poder estar abordando nessa situação. O primeiro motivo, queridos, é os nossos desejos. Amém? Vamos entrar aqui no tema diretamente. O primeiro motivo são os nossos desejos. Sim, os nossos desejos, as nossas vontades, de fato, podem ser
prejudiciais quando eu desejo nutrir um relacionamento com Deus. Verdade, tá? Então, dependendo de como está essa área da minha vida, as minhas vontades, os meus desejos, de fato, eu posso me aproximar de Deus ou me distanciar. Sim, porque a Bíblia diz que a gente vai colocar o nosso coração aonde está o nosso tesouro. E geralmente, tesouro está falando de fato de desejo, de coisas que a gente deseja ter para nós, valores. E aí, quando se trata de coração, nós estamos falando de energia. Você vai colocar energia em algo que talvez não seja da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Você vai começar o seu dia pensando em algo que não é da vontade de Deus para você. E tem muita gente vivendo dessa forma, mas assim, tem muita gente vivendo isso, e assim, dentro da igreja, né? E não conseguem identificar esse problema na vida e levam a vida como se nada tivesse acontecendo, porém frustrados. Então eu quero te dizer que verdadeiramente a forma como você tem lidado com as suas vontades, os seus desejos, isso pode estar distanciando Deus de você. Amém? Olha só o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 9. Diz assim, olha, vamos lá, vamos para a palavra. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Amém? Então o texto aqui está falando sobre aquele que deseja ficar rico, né? A todo custo. Ficar rico a todo custo. Amém? Veja. Não está dizendo que é proibido você ter recursos, você buscar um conforto, um padrão de vida melhor. Está dizendo que a tua vida é isso aqui. O desejo do teu coração, e de repente aqui está sendo até muito maior do que o próprio Deus. Isso é ruim. Esse tipo de desejo é nocivo. Porque veja a continuação do texto. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Você precisa ter o recurso, você precisa ter o dinheiro, mas você não pode amar o dinheiro. E o amor, muitas vezes, do dinheiro nos faz desejá-lo além da nossa família, além dos nossos filhos, do nosso cônjuge, além dos nossos parentes, dos nossos amigos. Então o amor ao dinheiro, às vezes, nos faz colocar o dinheiro acima das pessoas e, consequentemente, acima do próprio Deus. Amém? Então, se você tem alguma coisa que você ama mais do que a Deus, automaticamente esse amor ele vai acabar distanciando Deus de você. E o texto diz assim, olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se perfuram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, você se flagela. Amém? Então esse texto aqui está falando de desejo, né? Então quando o nosso desejo está equivocado, sejam todos bem-vindos aí, Débora, Simone, Marcela, sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Queridos, então o desejo, muitas vezes, é um dos grandes vilões que nos faz perder essa sensibilidade por Deus. Amém? Às vezes a pessoa ela tem um desejo de terminar o seu casamento. Eu desejo ter um outro casamento, por exemplo, né? Às vezes a pessoa ela não consegue perdoar. É um sentimento. Desejo é um sentimento. Vamos falar um pouquinho de sentimento aqui.
Às vezes o perdão, a necessidade de um perdão é muito real, é muito necessário. E a pessoa não consegue perdoar, por exemplo, né, queridos? Então, são situações de nível de alma que a pessoa precisa aprender a administrar melhor, se conhecer melhor, para que Deus ele possa ter espaço na sua agenda. A palavra talvez seria essa. Nessa mente conturbada, nesse turbilhão que você tem aí na sua cabeça, você precisa abrir um espaço na sua agenda para Deus, né? E às vezes o seu desejo, né, as suas vontades, né, não tem aberto espaço para Deus. Amém, querido? Então, esse é um problema. E para que isso seja resolvido, a gente precisa começar a buscar nos autoconhecer melhor, né? Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Olha, existem situações na vida das pessoas em que elas não fazem ideia o quanto a vida dela muitas vezes está amarrada, travada, e algumas soluções não chegam, porque se a solução chegar, essa pessoa ela abandona Deus. Questões financeiras, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue prosperar, porque se ela prosperar, ela vai abandonar Deus. E Deus sabe disso. Exemplo, né? Porque é aquilo que está no coração. Então, querido, deixa eu te falar, você não pode sondar ao Senhor, mas Deus sonda o teu coração. Essa que é a realidade. Amém? Tá? Então, olha só. Primeiro, falamos sobre os nossos desejos, as nossas vontades. Amém? Às vezes temos vontade de frequentar alguns ambientes, sabe? E Deus olha para aquela situação e fala assim, nossa, o meu filho está querendo frequentar esses ambientes. Esses ambientes não são mais para ele. Aí você troca qualquer relacionamento que você possa ter com Deus para estar em qualquer outro ambiente, né? Prioridade. Você está priorizando Deus? Às vezes não. E obviamente, Deus é uma pessoa, ele tem sentimentos, né? Então, como pode Deus se manifestar assim de uma forma tão perceptível na vida de uma pessoa que troca Deus por qualquer outra coisa? A vontade por outras coisas é maior do que a vontade que ela deveria ter pelo Senhor. Percebe? Então, os nossos desejos, eles muitas vezes colocam sim esse obstáculo e faz com que a gente sinta que Deus esteja distante da gente, tá? Outra coisa que a gente precisa entender, os nossos pecados, amém, queridos? Os nossos pecados, eles também fazem sim essa separação, eles também eles também criam essa sensação de distanciamento, tá? Verdade. Aqui no livro de Isaías, capítulo de número 59, eu vou pegar no computador aqui que fica mais fácil, mais rápido para nós. Amém? Isaías capítulo 59, a palavra do Senhor ela diz assim, olha só. Vamos lá que eu estou chegando lá. Versículo 1. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Então, o texto está sugerindo que Deus ele está sempre disponível. A mão do Senhor está disponível para te tocar e o ouvido do Senhor está disponível para te ouvir. Bom, se Deus está disponível, o que acontece então? O que acontece? Qual é o problema? O problema está na resposta do versículo seguinte que diz assim: porém, as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os nossos pecados, os nossos erros, eles são responsáveis também por essa sensação de distanciamento. Lembrando, é apenas uma sensação, Deus está presente. Mas como nós estamos falando de questões espirituais, é o Espírito de Deus que não se permite ser notado pelo seu Espírito, por conta das decisões, por conta dos pecados,
por conta das dificuldades que muitas vezes a gente decide viver. Amém? A palavra seria essa. Então, Deus ele está disponível, mas o que é que então acontece? Os nossos erros. E para a gente poder entender melhor, o que seria pecado, gente? O que seria pecado? Às vezes a gente pensa no pecado em algo assim, tenebroso, sabe? Pecado, algo tenebroso. Mas pecado, se você for analisar bem, ele é simplesmente você andar fora da rota que Deus tem para sua vida. Isso é o pecado de fato. Amém? O pecado, na verdade, se você for traduzir a palavra pecado, significa errar o alvo. Né? Então, o fato de você, de repente, sentir que Deus está distante da sua vida, você precisa fazer uma análise. Amém? Nós precisamos fazer uma análise. Tá? Porque o pecado em si é simplesmente andar distante daquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes você está fazendo uma coisa que não é propósito de Deus para a sua vida. Você está ocupando uma posição que talvez não é propósito de Deus para a sua vida. Podemos pecar, estar pecando sem estar cometendo adultério? Claro. Podemos pecar sem estar consumindo pornografia? Claro. Podemos pecar sem estar contando uma mentira? Claro. Podemos. Simples. É só você deixar de trilhar a rota que Deus quer para a sua vida. Vou dar um exemplo aqui de Jonas. Jonas, ele peca. Por quê? Porque Jonas, ele abandona um caminho que Deus estava desejando que ele trilhasse, que fosse pregar em Nínive. E ele decidiu desviar o seu caminho para ir para Tarsis. Aquele desvio de rota se configurou um pecado para a vida de Jonas. E todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Amém? Então, Jonas, na barriga do peixe, ele sente-se só. Na oração de Jonas ali, o que acontece com ele? Ele diz que ele está na sepultura. Irmãos, dá para você imaginar Deus numa sepultura? É lógico que ele está lá. Mas você não vai sentir Deus numa sepultura porque você está morto. Então você não sente Deus na sepultura. Mas ele está lá porque ele enche os céus e a terra. Então veja, Jonas ele se desvia, amém? Da rota. Então ele peca. Então quando a gente se desvia da rota, nós estamos pecando, mesmo não estando fazendo algo tenebroso. Às vezes o que Deus quer de você é um perdão sobre alguém. Às vezes o que Deus quer de você é uma verdade que você está sonegando. Às vezes o que Deus está querendo de você, você de repente está fugindo de um ministério que Deus tem para sua vida, sabe? Você pode estar pecando por isso. De repente Deus está pedindo para que você fale do amor dele para alguém lá onde você trabalha e você está relutando, sabe? De repente você está pecando por isso, né? Eu gosto muito de dar um exemplo assim, ó. Imagina um eletrodoméstico que ao decorrer do tempo de uso ele começa a dar defeito, né? Você pega ali um liquidificador, você, mulheres, homens também, né? Hoje os homens fazem os seus shakes, né? Você pega ali o seu liquidificador e você usa, funciona. Aí um certo dia você vai, pluga ele na tomada, aperta o botão, ele não funciona, você dá um tapa, ele funciona. Daqui a pouco você liga, acontece o mesmo problema. Você vai dando uns tapas nele, ele vai funcionando, mas vai chegar uma hora que você vai dar um tapa, não vai funcionar, você vai dar dois, não vai funcionar. O que você vai falar sobre esse liquidificador? Eu preciso trocar esse aparelho. Eu vou comprar outro, porque esse já não está funcionando mais. Parece esdrúxula o exemplo, mas é muito isso, gente. Tá? Deus quer te usar, você não quer deixar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar outro e vai colocar no teu lugar. Porque a obra de Deus não pode parar.
O reino de Deus, ele é dinâmico, ele vai estar sempre em movimento. E aí o que acontece? A gente acaba ficando de escanteio, porque Deus quer? Não, porque nós escolhemos ficar, bem? Através dos nossos desejos e por conta dos nossos pecados. Então é isso, tá? Se você de repente está aqui conosco aqui, vai assistir, está assistindo essa live, esse vídeo, e você sente que parece que Deus está distante de você, sabe? Você tem essa sensação de distanciamento de Deus, saiba que tem motivo. Jesus ele fala assim, olha, todo aquele que o Pai trouxer até mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Jesus jamais lança alguém fora. É essa pessoa que se auto-exclui. Amém? Então, pegando aqui essa ideia, reveja os seus desejos, né? Faça uma autoanálise referente a pecado e tenho certeza que Deus vai começar a se manifestar na sua vida. Amém, queridos? Olha só, o que significaria errar esse alvo? Mentira, falta de perdão, falta de honestidade, falta de oração também. Querida, a oração é uma rota que Deus deseja para qualquer ser humano. E essa rota é universal. É para todos. Amém? A rota é para todos. Não é para um para outro. Não é porque o pastor tem que orar mais, embora seja necessário. Mas é para todos. Se você não ora, você está em pecado. Se você não lê Bíblia, você está em pecado. Você está fora da rota que Deus tem para a sua vida. Santidade. A santidade é uma condição que a palavra diz assim, olha, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Santidade. Então, o pecado é a falta de algumas coisas, tá? Vamos ir para o terceiro ponto aqui, as armadilhas do mundo. O ser humano, querido, ele é muito visual. Nós somos muito visuais. E hoje o mundo, como o mundo está? O mundo está instagramável, né? Como diz assim, o mundo hoje está midiático demais. Tudo tem que estar bonito, né? Tudo tem que ter uma luz de fundo, não é verdade? Tudo tem que ter uma preparação, porque precisa atrair os olhos da pessoa, né? Nós precisamos ser atraídos visualmente. Vai colocar, estou aprendendo, vai colocar um vídeo no YouTube, tem que colocar uma thumb bonita, certinho, atrativa, para chamar a atenção das pessoas. Porque o mundo está dessa forma hoje. Mas em contrapartida, existem muitas armadilhas. Sim, que vai roubar você da presença de Deus. Vai ganhar o teu coração. Né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? Olha só o que está lá em 1 João, capítulo de número 2. O texto diz assim, olha, vamos lá. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. A palavra diz assim, olha, eu não sei como que está o teu coração em relação a isso, mas é o que Deus está pedindo para eu ministrar nessa noite, nessa live. Diz assim, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Preste atenção. É uma advertência para você não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Isso é muito sério. Então, se eu amo o mundo e eu amo as coisas que no mundo há, querido, o amor do Pai não está em mim. Obviamente, então, eu não vou ter facilidades para sentir a presença de Deus. Olha aqui, olha o texto. Amém? Então, esse daqui também é o terceiro motivo. As armadilhas do mundo. O nosso amor pelas coisas do mundo. Tá? Então, nós precisamos entender que Jesus, ele tem que ser o nosso foco principal. Amém? Nós somos chamados para sermos impactados pelo que não vemos. Olha como que isso é sério. Você foi chamado por Deus para ser impactado por aquilo que você não vê. Essa é a proposta do reino. O mundo hoje
é um show pirotécnico das coisas. Irmão, não tô sendo contra nada não, tá? Nada a ver. Eu estou dizendo para você que a prioridade tem que ser outra. É disso que se trata. Teu coração. Como é que tá teu coração? Você pode ver uma live bem feita? Claro. Tô aqui lutando para fazer uma live bonitinha para vocês. Amém? Tô aprendendo. Tem que ser, tem que ser. Primeiro que o algoritmo da plataforma tem que enxergar isso, senão ele não te ajuda. Esse é o primeiro ponto. Mas o que se trata aqui é de prioridades. Amém? Prioridades. Então veja, aqui em João, capítulo 20, diz assim, olha, disse-lhe Jesus, porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Então a proposta de Deus para mim e para a sua vida é crer sem ver. Amém? E hoje nós estamos apegados àquilo que vemos. Não que você não tenha que ver coisas boas e legais. Claro que nós podemos. Mas você não pode substituir o poder do invisível, que é a presença de Deus, por qualquer coisa visível. Ah, eu vou trocar Deus porque eu quero ver um filme. Não. Eu vou trocar Deus porque eu quero ver um lançamento de um jogo. Não. Não, claro que não. Deus tem que ser sua prioridade. O Espírito Santo de Deus, ele tem que preencher o seu coração com a presença invisível de Deus. Não aquilo que os teus olhos estão vendo. Amém? Vou repetir. Não sou contra você ver um bom filme. Não é nada disso, irmão. Estou falando de prioridade. Amém? Vamos lá, quem está comigo aí? Amém? Então, Jesus, ele disse isso para Tomé. Tomé, você crê porque você viu? Bem-aventurado aquele que creu sem ver. Sabe por que Jesus falou isso para Tomé? Porque Jesus ele aparece para Tomé depois ressuscitado e Tomé disse que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Mas Jesus pregou durante os 3 anos e meio para Tomé e para os outros discípulos, dizendo que ele ressuscitaria ao 3º dia. E agora ele diz que só acreditava vendo. A armadilha do mundo. O mundo é assim. Amém? Ele nos projeta a acreditar apenas naquilo que vemos. São as armadilhas. Aquilo que rouba a sua atenção, aquilo que tira você do centro da vontade de Deus. Né? Agora, por que é complicada essa questão em relação ao mundo? Porque em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz o que, irmãos? Não vou nem ler. Diz que o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele está morto no inimigo. Amém? Então, essa mortalha que o mundo se encontra, na verdade, é porque tudo que existe no mundo é perecível. Amém? É passageiro. É disso que se trata. Por isso que o texto diz, não ame as coisas do mundo, não ame o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque se você amar o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está em vós. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então isso é muito, muito sério. E isso é um motivo pelo qual você pode estar vivendo essa sensação de afastamento do Senhor. Amém? Tá, querido? Então, daqui a pouco eu vou estar orando por você em nome de Jesus, tá bom? Sejam bem-vindos aí, meu filhão Gabriel tá aí, a Aline. Isso aí, pessoal. Vamos para cima, vamos me ajudar aí com essas lives que a gente vai abençoar muita gente aí. Então, para a gente fechar, tem uma proposta aqui que está lá em Romanos, capítulo de número 12, muito conhecido, um texto assim, bastante conhecido por todos nós, que fala sobre o caminho, né, que nós precisamos trilhar para a gente voltar para a presença de Deus. Amém? Diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Então aqui Paulo está nos chamando para uma racionalidade. Amém? Sermos racionais. E ser racional aqui é ser intencional também. Amém? É ser intencional. Essa sensação que você sente, que as pessoas muitas vezes sentem, sinto Deus distante de mim. Querido, você tem que pensar sobre isso. Você pensar sobre isso. Por que você não sente a presença de Deus? Você não consegue sentir a presença de Deus. A presença de Deus, você precisa pensar sobre isso. E o versículo 2 diz assim, olha, e não sede conformados com este mundo. Não se conforme com o mundo como ele está, né? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então nós precisamos buscar essa renovação. Tá? Ajustar desejo, eliminar pecado, não é isso? Olhar para o mundo e saber desviar das armadilhas que o mundo oferece, né? E o texto diz, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, além de tudo, do convite, da proposta do texto, o texto ainda fecha dizendo assim, se você fizer isso, buscar apresentar diante de Deus como culto racional, bonitinho, amém? Entrar na presença de Deus ali certinho, com pensamento, com propositividade, sabe o que vai acontecer com você? Você vai saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que você vai saber qual é a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus sem estar sentindo a presença de Deus? É claro que você vai voltar a sentir a presença de Deus. É claro que você vai eliminar esse problema, essa sensação de distanciamento de Deus na sua vida. Amém? Deus vai se manifestar na sua vida. Não tem como não acontecer, vai acontecer. Amém? Então é isso, pessoal. Tá? Estamos chegando ao fim aqui dessa live. Agradeço muito cada um de vocês que está comigo aqui. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Mari, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda aí, tá? Aleluia. E não esqueçam de ir lá para o YouTube para me ajudar, tá bom? Vou orar por você. Então, concluindo aqui, queridos, olha só, o que importa é de fato fechar essas brechas, amém? Nossos desejos, saber como estão os nossos desejos, sair fora do pecado, recapitulando, pecado é errar o alvo, pecado não é algo extraordinariamente horrível, não, tá? Pecado é qualquer coisa que você esteja fazendo fora daquilo que Deus tem para sua vida. Uma coisa boba, simples, pode ser um pecado. E as armadilhas do mundo, tá bom? Fecha essas 3 brechas que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Quem crê aí, deixa um creio aí em nome de Jesus para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos onde você está, deixa eu orar pela sua vida. Pai, diante da tua presença, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo aqui, Senhor, junto com os teus filhos. Esse canal, Pai, de diálogo que nós estamos abrindo, ele é, Senhor, ilimitado. Podemos alcançar pessoas de perto e de longe. Por isso eu peço que o Senhor venha com a tua graça, dando graça, abençoando e dando estratégia para que nós possamos cumprir o objetivo de anunciar a tua palavra. Por isso eu quero te agradecer e orar por cada um dos teus filhos que estão aqui online nessa noite. Pai, abençoa, tira, meu Deus, todo embaraço. Elimina, Senhor, da vida dos teus filhos, ó Pai, todo obstáculo. Toda pedra, Senhor, de tropeço que muitas vezes nós permitimos, outras vezes não, outras vezes Satanás coloca. Mas tira em nome de Jesus para que os teus filhos possam fluir
na tua presença de forma livre, sem nenhum tipo de empecilho. A tua palavra, Pai, diz que o clamor do justo pode muito em seus efeitos. Por isso eu estou aqui orando, pedindo que o Senhor opere o milagre, restaurando em nome de Jesus, Pai, o desejo na vida dos teus filhos, que os desejos possam ser legítimos, Pai. Que o pecado, meu Deus, seja cada vez mais enfraquecido na vida dos teus filhos, ó Deus. E que as armadilhas propostas pelo mundo, Senhor, não sejam mais tão atrativas ao ponto de deixar os seus filhos presos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor traga, Senhor, o livramento sobre cada um que está assistindo esta live, cada um que está assistindo este vídeo. Eu declaro a vitória do Senhor, repreendendo todo mal, ação contrária, maligna, demônios, espíritos malignos. Em nome de Jesus, eu te ordeno que vocês deixam essas vidas, deixa este homem, deixa este marido, em nome de Jesus, deixa essa esposa, deixa esses filhos, em nome de Jesus, eu declaro, eu te ordeno em nome de Jesus, que o Senhor Jesus os envie, os mande agora para onde o Senhor determinar. Porque nós acreditamos, ó Deus Todo-Poderoso, que nós em unidade somos muito fortes. Porque a tua palavra diz que é bom que a comunhão seja prática na vida dos teus filhos. E por isso, em comunhão, nós estamos aqui nessa noite. Distantes fisicamente, mas ligados no espírito. Por isso eu oro, Pai, pedindo que o Senhor traga a libertação das drogas. Se há pessoas assistindo agora essa live, assistindo esse vídeo, que têm parentes, amigos, conhecidos que estão nas drogas, no vício do crack, no vício das ervas, seja elas quais forem, do álcool, que o Senhor possa trazer, Senhor, libertação agora em nome de Jesus. Pessoas que estão na depressão, na ansiedade descontrolada, Pai, à base de remédios, que o Senhor possa trazer a tua libertação. Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedindo a graça do Senhor sobre aquele que está desempregado. Pai, abençoa, Pai, abre as portas de emprego em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz, nós lemos agora, que a tua mão não está encolhida e nem os teus ouvidos agravados para que não possa agir. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor exerça a tua misericórdia agora. Dê, Senhor, gere um toque da tua presença, para que verdadeiramente, Pai, essas pessoas possam perceber que o Senhor está aqui, que o Senhor está onde elas estão, onde quer que essa live possa chegar, esse vídeo possa chegar, que o Senhor possa se manifestar na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.